Sextou direto do City Office Brasal, ao vivo dos estúdios 8 Bits. É live especial Brasal sobre como utilizar o ChatGPT para impulsionar a sua produtividade. Uma realização Power University. Brasal, 60 anos em evolução. Com Daniel Leandro, Carolina Lima, Carlos Frederico e nosso convidado especial Pedro Moura, executivo de vendas Microsoft. Fique ligado nas novidades que só quem está ao vivo vai participar. Fala galera Brasal, pra quem não me conhece, sou Carlos Frederico, mais conhecido como Carlos ou Fred. É um prazer estar com vocês nessa sexta-feira e a gente vai sextar com um tema aqui hiper mega interessante. Tô com uma galera de peso aqui, daqui a pouco eu vou passar a palavra pra eles, ó. Tô seguindo a orientação, você vira o corpo, entendeu? Mas ó, o microfone continua aqui porque tem toda uma técnica aqui de investimento da Brasal pra gente estar perto e falar um pouquinho sobre o ChatGPT. O que é isso, né? Que ferramenta é essa que a gente está ouvindo tanto falar e chegou na hora, um momento da gente conhecer e explorar um pouco mais. Nós teremos nesse nosso podcast, nessa nossa live, 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre cultura e desenvolvimento organizacional, gestão de pessoas, que é um pouco da minha praia. Depois a gente vai falar sobre tecnologia e produtividade. E por último, futuro. Qual o futuro dessa ferramenta e assuntos gerais. Durante a semana aí recebemos algumas perguntas. Nossos convidados aqui vão estar fazendo essas perguntas também. Então a ideia aqui é sermos hiper interativos, né? E a gente desenvolver o tema com um grande profissional que nós trouxemos aí para estar junto com a gente, tá? Peço atenção o seguinte, temos uma promoção, não uma promoção, né? Uma parada muito legal para vocês. Vocês devem estar vendo um QR Code na tela, tá? Esse QR Code vocês vão clicar, se inscrever, e a galera que se inscrever vai participar. A gente vai fazer internamente na Brasal um curso, né, sobre o ChatGPT, quer dizer, influenciado em produtividade, como é que eu posso usar isso na contabilidade, como é que eu posso usar no financeiro, como é que eu posso usar no RH, tá? Então, automaticamente, você se inscrever, você vai estar participando desse treinamento que em breve a gente vai divulgar para você, e também um sorteio de 2 a 3 licenças, né? O nome da licença o Thiago me falou aqui, é o ChatGPT Plus Master Surround Philips Stereo Infinity Plus, que vai ser sorteado para essa galera, beleza? Então vamos começar aí nesse astral, nessa sexta-feira, ótimo dia ensolarado em Brasília, galera animada, agradeço a presença de cada um de vocês. Vou passar a palavra para nossa primeira convidada, Carolzinha, aquela que é bem recebida aonde ela vai, né, não? Que ela faz a diferença do digital e da tecnologia na Brasal. Carol! Muito obrigada, um prazerzão estar aqui. Eu sou a Carol, coordenadora de Digital e Inovação. Um beijo para minha área, que é a gerência de transformação digital, e é um prazer estar aqui com vocês. Carol, muito, muito bem-vinda. Eu não falei para quem não me conhece, eu sou o Head de RH da Brasal, responsável pela área de gestão de pessoas, e o marketing digital está comigo também. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel. Daniel, fala um pouquinho aí para gente, de onde é que veio essa iniciativa, que isso partiu, né, de um comitê. Fala para gente aí. Fala, Carlão. Boa tarde, galera aí que está aqui na mesa. Prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, iniciativa bacana. A gente discutiu isso no comitê de forma muito natural e a gente decidiu que precisava se posicionar, né? A gente tem uma parceria forte aí com a Microsoft, né? E a Microsoft é protagonista nesse tema, tem sido protagonista, né, junto com a OpenAI lá, e a gente falou, cara, a empresa precisa se posicionar, né, Carlão? E aí, estamos aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Leandro, sou gestor de tecnologia, né, do grupo, e esse assunto tá bombando na TI, né? A gente vê a galera falando muito, beijão pra galera de TI aí, os programadores empolvorosos, a galera lá da transformação digital, tocando terror com o ChatGPT e esse assunto bombando. Depois o Thiagão lá do marketing veio também e a gente começou a discutir, chegou nos diretores e o assunto, ele tá quente na Brasal, né, Carlão? E por isso estamos aqui para nos posicionar, né, para trazer clareza em relação aos caminhos da Brasal em relação a essa ferramenta, né? Eu acho que isso é importante, a empresa se posicionar e trazer aqui a sua visão a respeito dessa revolução tecnológica, por que não, que está acontecendo, né? E a gente vai muito, né, Daniel, na linha de
na linha de o movimento gera alinhamento. O Osório fala muito isso. Então, surgiu essa ideia de a gente fazer esse momento, né, Carol? Sim. E aí, eu conversando com o Thiago, com a própria Carol, eu falei, gente, mas a gente vai levantar a poeira do tema? Por que não? Por que a gente não propicia um treinamento? Né? Então, assim, trazer profissionais nossos internos e até trazer gente de fora para a gente treinar nossos colaboradores na ferramenta e nesse mundo de possibilidades que a gente tem. E é isso, a gente está aberto também para feedback. Estamos começando um processo aí, vamos embora. Vambora. Carolzinha tá ligada no chat aqui, pessoal. Vocês vão interagindo. Eu também tô com o chat aberto aqui. Né? Qualquer pergunta para o nosso grande convidado aqui, já vamos passar a bola para ele, né, Carrão? Vocês podem mandar aqui no chat que a gente interage também. A gente faz essa consultoria aqui e representa vocês aqui, né, Carol? É isso, as perguntas vão online, a gente vai falando e vamos tocando. Então, pessoal, quero mandar um beijo pra minha galera também de RH, senão eu vou ficar mal na fita, que os dois mandaram aqui. Galera, obrigado, curte aí a gente. Manda não, pra ver que o bicho pega em curte casa. Aí, isso é pra vocês, viu? Então, sem delongas, passar a palavra aqui pro nosso convidado. Ficou tão íntimo que eu perdi até o sobrenome dele. Pedroca. Pedroca. É o Pedroca da Microsoft. Tá É aqui. o Pedro da Microsoft. É o cara que vai falar um pouquinho com a gente. Pedro, e aí, como é que você tá? Muito, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz também de ver essa iniciativa. Acho que é uma iniciativa importante para trazer conhecimento com todas as áreas aí da Brasal. Pedro Moura, faço parte da Microsoft e tenho aí a felicidade de estar vivendo junto com os meus colegas lá na empresa essa transformação que está ocorrendo globalmente, né? Então, mais uma vez, quero agradecer em nome da Microsoft, a Brasal pelo convite e estou à disposição, estou contente. Microsoft espertinha, né? Pois é. Já abraçou os caras da OpenAI. Exatamente, foi um movimento importante. Nós podemos te colocar numa saia justa aqui hoje ou não? Poder, vocês podem. Agora, eu tinha até falar com o Daniel. É interessante quando você fala OpenAI, Microsoft e tal. Depois eu vou pedir pra você explicar um pouquinho para quem está assistindo, Sim, porque para a galera não ficar viajando também na linguagem, pra gente não falar por código aqui. Já a gente explica por isso tudo. que eu tô aqui, galera, que tecnologia, eu tô junto, mas não respiro. Então é pra gente fazer esse translate aí. Boa, Carlão. Essa tradução aí. Boa. Tecla SAP. Tecla SAP, exatamente. Bacana. Pedrão, bem-vindo. Muito Obrigado. bem-vindo. Então esse primeiro momento, né, Carolzinho e Daniel estarão comigo para falar um pouco de cultura e desenvolvimento. A gente recebeu algumas perguntas aqui. E antes de eu mostrar um exercício que eu fiz aqui, hiper interessante, eu vou perguntar aqui para o nosso companheiro o que é o ChatGPT, que sigla é essa, o que significa, se existe há muito tempo, por que agora está popularizando. Excelente, obrigado. Eu acho que assim, primeira coisa que eu quero comentar, a gente está falando de inteligência artificial. E inteligência artificial é um tema que ele não é nada novo. A gente tem início aí da evolução da inteligência artificial na época de 1950. O que aconteceu de lá para cá? A gente viu que com o passar das décadas uma certa aceleração no desenvolvimento da tecnologia. Porque a tecnologia ela era muito limitada pela capacidade que os nossos computadores, né, na época, eles nos entregavam. Então, só para dar um exemplo, quando o homem foi para a Lua, ele tinha uma capacidade computacional, uma capacidade tecnológica muito inferior aos celulares que nós temos hoje. Então, o AI ele foi evoluindo à medida que as outras tecnologias foram evoluindo também. Então, o GPT, primeira coisa, a gente fala ChatGPT. O GPT, na verdade, é um acrônimo para Generated Pre-Trained Transform, em inglês aí. Mas o que é isso? São 175 bilhões de parâmetros, tá? Que eles foram treinados para entender linguagem natural, então entender como que os seres humanos se comunicam e interagir em linguagem natural conosco, aí, com os seres humanos. Então, por trás do GPT, do ChatGPT, você tem essa tecnologia, esses bilhões de parâmetros funcionando. E a gente está falando do GPT 3.5, tá? Que é a versão que ele está. A gente acabou de lançar o GPT-4 agora em março, que já tem muitos mais parâmetros, já é um enriquecimento. Então, é uma tecnologia que está em
tremenda expansão aí, a gente vai agora passar a ver muito mais coisas ao longo dos anos. Fala aí, Daniel. Só para esclarecer, a OpenAI só para dar nome aos bois aqui. Legal. OpenAI é a empresa, a fabricante. Sim. ChatGPT é essa ferramenta que tem essa interface. Que conversa, Não é isso? isso. Então, só para dar nome aos bois do que é cada coisa, né? Excelente. E a Microsoft entrou com uma parceria muito forte, né? Junto com a OpenAI. Você está muito bem informado, perfeito. O OpenAI, ele é a comunidade ou a empresa que ela está desenvolvendo a tecnologia, que ela já vem desenvolvendo há alguns anos, né? Então, o Sam, inclusive o Elon Musk foi um dos co-founders ali, né? E ele desenvolveu o GPT. Né? O ChatGPT é o que acho que todos vocês que aí, ou espero que, se não todos, hoje vão ter a oportunidade, estão interagindo com essa tecnologia por trás. E existem alguns produtos, o GPT é um deles. Então ele é um serviço, né, de interpretação e resposta de linguagem natural, que foi isso que eu acabei de explicar, e tem alguns outros, né? Então você tem também um serviço de geração de imagem. Ele reconhece, você faz um pedido de, olha, eu quero uma criança numa floresta com chuva. Ele vai interpretar aquilo, ele vai criar imagens como resposta e não texto. A Carol mostrou ontem que ela usou para criar uma vaca com calça, foi isso? Isso, uma vaca com calça. E o resultado agradou? Foi legal? Foi legal, foi E bacana. a vaca hiper estilosa, com uma Gente. calça jeans, tipo essas que a Carol usa, mais alta. Estilosíssima a A vaca. criatividade do povo da transformação digital Vai longe. É longe. Mas foi exatamente isso, o Daniel, você colocou bem. Então, o que houve aí foi a Microsoft ela fez um investimento onde, primeiro, toda essa solução que vocês estão conversando aí, se você entrar lá no chat.openai.com, tudo isso ele está, todos esses bilhões de parâmetros e toda essa informação que está transitando, ele está na nuvem da Microsoft na Azure. Então, o primeiro compromisso dessa parceria é que a Microsoft ela detém, por trás, ela entrega toda a capacidade computacional necessária para que essa tecnologia evolua. Toda essa solução, a gente com certeza vai falar ao longo aqui, a gente fala muito do uso pessoal, né? Enquanto um assistente pessoal praticamente virtual, né? Um mega super assistente. Uma mega super assistente. Queria eu, né? Mas a Microsoft, ela tem um apelo muito enterprise. Então a ideia é também trazer essa solução de forma escalável para que as empresas possam utilizar, gerar casos de uso e atenderem nós, seres humanos, com essa tecnologia. Microsoft follow the money, né? Sentiu o cheiro e Certíssimo. Tá foi certíssimo. certo. É isso E aí. agora, que skills, que competência, né, os colaboradores, o profissional, né, a partir de agora vai precisar para lidar com essa ferramenta, né? Eu não estou falando não somente de treinamento, Lógico. mas como eu, RH, devo preparar os colaboradores para estarem usando essas ferramentas, de que forma, que skills, que habilidades eles precisam ter. Excelente pergunta. Excelente pergunta e ela dá espaço para a gente falar sobre diversas coisas. Eu acho que o primeiro ponto que é importante lembrar é que a tecnologia ela vem para nos apoiar enquanto seres humanos, apoiar enquanto nossas pessoa física, né, nosso CPF, eu brinco, mas corporativamente também traz diversas oportunidades. E eu acho que os skills que a gente vai ver que estão mais próximos agora para extrair um pouco mais, eu acho que a primeira coisa é um skill que eu diria que está aberto a entender como essa ferramenta ela pode te ajudar. Porque muitas vezes a tecnologia ela vem e nós vemos que assim, um certo receio das pessoas em relação, poxa, né, eu conversei com muita gente e o principal que eu ouvi era assim, poxa, a tecnologia vai me substituir de certa forma, né, ou vai vir aqui, acabou, por exemplo, o trabalho de programadores, para os programadores que estão nos vendo aí. Eu vi até um quizzinho na internet, olha isso, o povo inventa moda, né? Coloque aqui tua profissão pra gente verificar se a profissão vai estar extinta pelo chat GPT e em quanto tempo. Aí o cara fica doido, né? Sim. Exatamente. E na verdade, então, acho que a primeira coisa é estar, curioso para aprender o que a tecnologia ela vai agregar
no seu dia a dia. E eu acho que assim, tem uma coisa muito interessante que até a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar, que é você ter uma certa clareza do que aquela tecnologia ela vai te entregar. Então você tem que estar curioso para entrar no detalhe, para conversar. Eu acho que o grande segredo do ChatGPT foi essa possibilidade que a gente deu. Porque quando a gente fala de tecnologia aqui, eu sei que vocês todos aqui estão acessados aqui, notebooks, iPads e tal. Quando a gente conseguiu trazer aquela plataforma onde você vai ali, simplesmente escreve uma pergunta, começa a conversar, a gente democratizou o acesso a uma tecnologia. Então ficou muito simples para uma pessoa que não é da área, né, meu pai, um irmão, um filho, ele entender o que está acontecendo. Por trás você tem uma sopa de letrinhas enormes, né, várias coisas ali, mas você facilitou ali o acesso e a compreensão. Então os skills eu acho que são mais ou menos nessa linha. Ter um pouco de paciência, abertura e entender como a ferramenta ela vai poder te proporcionar mais tempo para outras atividades e você conseguir aumentar a tua produtividade. Deixa eu te fazer assim, voltando para a área de RH, Por favor. eu queria pegar alguns subsistemas de RH e tentar ouvir de você como é que na prática eu utilizaria essa ferramenta. Por exemplo, como é que eu posso usar a ferramenta para minha comunicação interna? Excelente pergunta. E eu vou te dizer uma coisa, Carlos, assim, eu vejo que talvez os casos de uso mais interessantes estão fora da área de tecnologia. E eu acho que isso passa até por uma transformação que está ocorrendo, onde tecnologia passa a ser um facilitador. Mas eu acho que, assim, RH tem diversas oportunidades. Imagina que você vai criar uma comunicação, seja interna ou externa, e a gente sempre fala que o complicado é sair da página em branco. Então, o ChatGPT ele é uma ótima solução para já propor com base em instruções. Então, as pessoas elas começam a interagir com a solução e elas vão aprendendo coisas novas enquanto interagem. Então, assim, você não precisa só perguntar. Você pode perguntar e passar a instrução. Então, você pode falar assim, olha, gostaria que você gerasse uma comunicação, mas é uma comunicação informal. Porque você quer ser mais informal na comunicação. Eu quero que você seja persuasivo. Eu quero que você vai passando essas instruções, ele vai te dar um mock-up ali, né? Um draft. Template, um talvez. template, obrigado. Onde você vai poder utilizá-lo. Porque a ferramenta, né, é interessante, Pedro, até queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre prompt. A ferramenta, ela tem lá o universo, o mundo, né, de dados que ela pesquisa para montar as respostas. A inteligência artificial, ela trabalha esses dados e traz respostas contextualizadas, né? Então é importante que a gente dê contexto para a ferramenta, né? Que são os famosos prompts, né, Carol? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dos prompts também. O que é prompt? Então, o que é prompt? Como é que funciona, né? Excelente. E aí também eu acho que entra um pouco na área de pessoas, né? Porque como toda tecnologia, a gente às vezes ouve e fala assim, poxa, ela vai talvez transformar ou ela pode minimizar a necessidade de determinado tipo de função. Mas a gente deveria olhar de uma outra forma. Você passa a ter, inclusive, novas funções em decorrente, né, dessa nova tecnologia. O prompt, ele seria como uma forma de você perguntar. Então, com base no ChatGPT, na tecnologia do GPT, o que vai ser muito importante agora é saber fazer as perguntas corretas. Porque você... Deixa eu ver se eu fiz certo, só um exemplo. Por favor. Eu estava aqui antes, né? Eu falei, tem que pensar em algumas perguntas para o nosso convidado Pedro. Eu entrei no ChatGPT e coloquei, olá, tudo bem? Hoje irei participar de um podcast, né, com 2 colaboradores de TI, um representante da Microsoft que conhece muito da ferramenta. Poderia me ajudar elencando perguntas inteligentes, com viés de cultura organizacional, desenvolvimento e RH para que eu possa contextualizá-lo e fazer as perguntas? Boa! Aí ele respondeu aqui, olha que interessante. Claro, aqui estão algumas sugestões de perguntas inteligentes que você pode fazer ao seu convidado especial sobre o ChatGPT e sua aplicação em gestão de pessoas e cultura organizacional. E me deu aqui
10 perguntas. Seria esse o prompt? Exatamente. E você vê o seguinte, Carlos, na tua pergunta aí, você vê a qualidade da tua pergunta. Porque é muito Não é coisa de preguiçoso, né? Exato, porque é aquela coisa, assim, aquilo que você... a qualidade do que vai sair depende muito daquilo que você pergunta. Então, quanto mais instrução você der, mais fácil vai ser para que os parâmetros eles funcionem da melhor forma. Então, seu exemplo está excelente. E aí, a gente falando dessa questão do prompt, que foi muito bem colocado também pelo Daniel, você passa a ter, da mesma forma que quando teve o boom do Big Data, do Data Analytics, criaram-se funções novas em função dessa tecnologia, a gente vai ter uma nova função, que é um Prompt Engineer, um engenheiro de perguntas. Porque eu brinquei que assim, sabe aquele filme Eu, Robô, do Will Smith? Uhum. Que é assim, essa não é a pergunta correta, né? A gravação que ficou lá para o Will Smith responder, né? É muito importante você saber fazer as perguntas corretas para extrair as melhores respostas. Ou seja, a pergunta que eu ia fazer aqui, Daniel, assim, será que essa ferramenta não vai deixar a gente preguiçoso? Pelo Não. contrário. Pelo contrário. Né? Eu ainda Pelo exijo uma inteligência humana para lidar com uma inteligência artificial, não tem como. É porque você Certamente. tem que juntar, né, Pedro, 3 mundos. Você tem que juntar o contexto da pesquisa, né? Você tem que juntar lá os dados que estão disponíveis para a ferramenta. Gente, é um E a código. lapidação humana, né? Ela vai lá em cima de um dado. Tem milhões de dados. Então, quanto mais específico você for, você trocou a energia de responder algo pela energia de perguntar bem perguntado, né? E da musculatura, porque não é só uma pergunta. Você fez uma pergunta bem elaborada, mas você pode ir fazendo várias, né, Pedro? E ele vai construindo a Ele vai inteligência, construindo. né, Nicolas? É exatamente isso. Então, é um processo de construção, realmente. Então, esse, inclusive, é um ponto importante para quando você fala de desenvolvimento de pessoas. Por exemplo, uma aplicabilidade bem forte para recursos humanos são treinamentos, onde você consegue ali estabelecer um diálogo com a inteligência artificial, desenvolver treinamentos que sejam voltados para melhorar soft skills, algumas características que sejam importantes para aquele determinado tipo de função, ou, por exemplo, para resolução de conflitos. O ChatGPT pode ser um mediador para que alguém, tô com uma dificuldade. Já tem casal colocando, né? Colocando. no- O Exato. casal coloca lá, Carlão. Eu quero comprar um carro antigo, minha mulher não deixa. Quem tá com a razão? Aí, Ele pode Eu ser um gostei da tua mediador. abordagem, Pedro, e eu tô vendo isso muito na equipe, que é de sair do zero, né, Carol? Isso, de sair da página em isso branco. ajuda a sair da página em branco, sim. O que eu já vi minha equipe utilizando, e aí vou falar algumas coisas aqui. Me ajude a elaborar um roteiro de entrevista para a função de um engenheiro tal. Né? Claro, contextualizando. Me ajude a selecionar currículos assim, assado. Né? Eu vou inserir vários dados do Daniel aqui, no sistema. Me diga, por favor, me ajude a mensurar o desempenho dele ao longo desses projetos. esse é você pegou um exemplo que eu acho que é um exemplo bem interessante, que é a de triagem, né? Então, conseguir ali avaliar o que está sendo colocado no currículo, ou você pode fornecer, por exemplo, para aquelas funções que exigem alguns que tem alguns questionamentos que você queira avaliar, alguma questão, alguma característica mais técnica, o ChatGPT ele pode gerar esses questionamentos, ele pode avaliar se as respostas estão coerentes. Inclusive, para quem não sabe, um dos testes que foi feito com a tecnologia foi em passar em testes para entrar em universidades americanas, ou como advogado, e assim, O próprio Enem aqui, né, no Brasil. teve um alto índice de acerto. Então, ele serve também O como rapaz uma é culto. curadoria, né? O rapaz é competente. Eu vou trazer até o rapaz aqui para emendar a próxima pergunta, para valorizar o trabalho do GPT, né? Vou tirar uma pergunta dele aqui, assim. Qual a melhor estratégia para treinar os colaboradores nessa ferramenta? Já é a resposta para mim, já. Né? Que vai ser o Excelente. treinamento que a gente vai ter de agora em diante. Sim, Você nunca teria essa capacidade, né, Carlos, de fazer essa pergunta. não é difícil, né? Isso. Não, eu acho que tem várias coisas, né? Então depende muito ali do que cada usuário final. Eu acho que esses modelos que nós discutimos de tentar fazer uma ponte entre
o que ele deseja atingir, qual que é a pergunta, qual que é o objetivo que ele deseja com a solução. Eu acho que parece ser um negócio simples, mas não é. Então, assim, olha, eu quero talvez aí para uma área jurídica, por exemplo, né, que é um exemplo que Ou seja, eu levantar a real necessidade de treinamento. Exatamente, eu acho que esse é o primeiro ponto. Ao invés de treinar todo mundo no mesmo padrão e da mesma forma. Exatamente, porque, por exemplo, a tecnologia, por trás desses modelos, você tem modelos que eles são, quando eu digo modelos, só para ficar claro, é assim, o que eu falei desses parâmetros, desses bilhões de parâmetros, existem modelos. Tem modelos que eles são, trabalham mais focados em instrução, tem modelos que eles vão gerar baseado numa ideia inicial. Então você fala assim, há muito tempo atrás, 3 pontinhos, continue o roteiro. Ele vai seguir uma linha. Mas você pode ter modelos que você quer passar uma instrução. Você quer falar, olha, eu estou te passando essa informação e eu quero que você extraia daqui os principais pontos, sentimentos, que você crie uma resposta em função desse input. Tem vários modelos. Tem, por exemplo, um modelo chamado Codex, que é um modelo específico para programadores. Então, por exemplo, se você estiver falando de treinamento de profissionais, de programadores, profissionais mais de tecnologia, aí você vai ter uma linha de conhecimento, uma trilha de conhecimento. Para profissionais, usuários finais, eu acho que são outras trilhas de conhecimento. Mas, principalmente, eu acho que entender a solução, como ela funciona, é importante entender como passar os parâmetros para ela, como você deve perguntar. Então, o que o Daniel comentou e o que você já fez é muito importante. A melhor forma de você utilizar a tecnologia é você ser claro nas perguntas, quando você estiver interagindo com ela, né, e na instrução do que você deseja receber como resposta. Eu costumo dizer que é dar musculatura para a conversa, né? Às vezes você não tem a capacidade de fazer uma pergunta tão elaborada quanto a que o Carlos fez. Mas você pode fazer várias perguntas e no final pedir, né? Agora, ChatGPT, por favor, resume. Diante do contexto, Diante desse contexto. Tudo, né? E tem uma pergunta aqui, tem um comentário no chat que tá falando, e essa relação das pessoas com essa síndrome do impostor? Porque agora eu tô usando uma ferramenta, não tô pensando sozinho. Como isso vai ser visto nas empresas? Né? Eu acho como se ele tivesse... Como é que eu vou contar pro meu Colando. chefe? Eu tô ChatGPT. E aí, o que vocês acham? Eu posso responder. Assim, olha, eu sinceramente, eu comentei com alguns amigos o seguinte, na minha época ali de estudante, a gente não tinha ainda o acesso à informação da forma que a gente tem hoje, né? Então eu acho que foi o mesmo processo natural, da mesma forma como nasceram os buscadores, e aí você, não preciso mais ir na biblioteca, eu posso ir no buscador e eu posso ali interagir, receber alguma coisa. Então eu vejo com uma naturalidade, eu acho que na verdade não tem vergonha ou não tem nenhum tipo de intimidação, e eu acho que vai em encontro a aumentar a produtividade. Você pode fazer muito mais, mas isso não vai deixar de... nós como seres humanos, e aí talvez seja o grande diferente, assim, né? O que nos distingue enquanto máquina continua sendo o processo de criação, emoção, tudo isso a máquina ela não compreende. Então, a máquina ainda não ganhou do jogador de xadrez ainda. Né? Respondendo ao nosso colega aí, eu tiraria a maior onda. Entrei no ChatGPT porque eu sei mexer com a ferramenta, tive insights, melhorei o trabalho e tá aqui, ó. Pã. É porque realmente o que tu falou é exatamente isso. É você pegar a ideia principal e dar o lado humano da coisa. Dá um exemplo. Dia das Mulheres. Converso eu com o Thiago à noite, 9 horas da noite, né, Thiago? Cara, eu quero fazer uma coisa especial para as mulheres que trabalham comigo. Não era Brasal, não. E o que a gente vai fazer? Eu falei, quero sair, Carol, do lado piega, chato, de flor, disso, daquilo, algo que represente a mulher guerreira, a mulher que mete a mão na massa, a mulher que resolve as coisas, a mulher assim que toma atitude, tipo assim, toma atitude, você não é mulher não, né? Não toma atitude como homem, mas empoderamento feminino. Sim. E sua equipe é majoritariamente mulheres, né? Tudo isso, Thiago. Entrou no ChatGPT, colocou tudo que eu falei, mas a ideia, a criatividade estava quem? Estava comigo. Exatamente. Na pergunta. Por isso. Aí ele elencou lá uma ordem de presentes, né? E veio um delas, creme de mão. Aí creme para as mãos. Falou, claro, creme para as mãos.
vamos na Granada, vamos comprar isso, vamos fazer isso, vamos fazer uma... Aí veio todo o lado humano, né? Ele só ajudou com a gente com o insight. É isso aí. Acabou. Melhor coisa, que é para as mãos ficarem macias e para essa mulher ser guerreira, como ela sempre é. Malandrinho esse Thiago, hein? Ou seja, você viu? Vergonha Aí usamos nenhuma. a ferramenta e o lado humano ficou hiper forte. Perfeito. Não, exatamente. O que é poder? Poder é poder fazer algo, né? A tecnologia, ela sempre nos tornou super poderosos. Ela sempre nos deixou capaz de fazer algo com mais... Poder fazer algo que não era possível, né? E o ChatGPT, na minha opinião, também é isso. Você sai na frente, né? Você sai na frente. Ele te dá mais velocidade, mais produtividade, até já dando gancho, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? De produtividade. Mas é isso. Te dá mais poder, que é poder fazer algo. Então você, por exemplo, eu fui alfabetizado em inglês, não sei se vocês sabem, né? Hein, Carol? Inglês jamaicano. Foi inglês jamaicano, né? Exato. Gente, eu sou péssimo para escrever. Parece que meu cérebro ele veio bugado. Então, o ChatGPT tem me ajudado nisso. Vergonha nenhuma, pô. Eu não sei escrever, eu sou analfabeto praticamente quando eu tenho que construir uma oração verbal completa, né? Eu sou bom de matemática, mas sou péssimo em português. E o ChatGPT está me deixando mais poderoso em português. Olha que beleza. Uhum. Eu acho que essa é a grande, a grande. Você que tocou num ponto que eu acho bem legal. É assim, eu posso as minhas forças, né? Elas podem ser melhoradas exponencialmente. E aqueles pontos onde talvez eu tenha ali alguma fraqueza, Um gap, né? ele vai me ajudar. Então acho que outro ponto também que eu acho bacana é essa consciência. É um processo de trazer para a consciência, porque é aquela coisa, para a gente saber para onde a gente quer, para levantar a vela, para ir para algum lugar, você tem que saber para onde você quer ir. Uhum. Então, acho que saber o que você quer extrair, o objetivo que você quer ter com a ferramenta é muito importante, sem pré-julgar, entender e a partir daí você conseguir desenvolver melhor a utilização da ferramenta. Não precisa de preconceito com o ChatGPT, galera que está assistindo. Sim, aí, né, com Carlos? certeza. Não, nenhum. E assim, eu mesmo, né, quando o Thiago falou, como é que é isso? Estranho. Mas é o seguinte, uma vez que você mergulha, que você conhece, você explora e você entende. Por exemplo, a análise que eu faço como profissional de RH hoje é o seguinte. Não vão ter profissões extintas por essa ferramenta. Pelo contrário, a gente vai conseguir ter equipes cada vez mais produtivas e mais especialistas e mais focadas no negócio e na inteligência humana, é o que se fala há muito tempo. E a operação, sabe, o duro, aquilo que dá aquele trabalheira de fazer, a gente vai estar usando a ferramenta. Então é alavancagem de resultado mesmo. Você acha que esse, então, Carlão, é o nosso primeiro posicionamento como empresa? Perfeito. Né? Acho, tenho total certeza. Gente, total certeza. Tá de graça, tá $20. Mano, tá no mundo, é nosso. E tem um ponto aí interessante, eu vou dar um exemplo que é algo que eu tenho ouvido falar muito nos clientes. Então, que trazendo para a realidade também, e na realidade como gestão de pessoas, e talvez seja até uma realidade de RH também, mas eu tenho ouvido mais isso de forças de venda. Então, por exemplo, tem muitas empresas que estão falando assim, Pedro, os meus profissionais de força de vendas, eles gastam praticamente aí 40% do tempo deles, se não 50% do tempo deles, em interações, comunicação. E é uma dificuldade, porque às vezes você vai mandar um e-mail para um cliente novo que você está prospectando. Olha a galera do comercial aí, presta atenção. E você tem todo um processo de assim, eu preciso buscar informação, você precisa ter essa atratividade. O vendedor que é vendedor sabe o que é isso, né? Poxa, com quem que eu estou falando? Eu tenho que ter informação, então ele vai fazer uma pesquisa para saber, o que é essa empresa, o que ela faz, quem são os principais executivos. Então, por exemplo, tem uma grande revolução aí que eu acho que já está acontecendo, mas que vai ser acelerada com a inteligência artificial, com o GPT, que é ele poder automatizar isso. Então imagina que, em vez desses 40%, isso vai cair para um processo mais de curadoria nosso. Então eu sou um vendedor, eu quero um exemplo ali de uma comunicação. Por ser linguagem natural, é algo que vai ficar muito fácil para um outro ser humano. Se não for ferramentas aí que são específicas, né, que conseguem identificar a inteligência artificial, para nós, seres humanos, se eu não conhecer a Carol, o Carlos, e eu receber um texto seu, não é
simples, te diria que quase muito difícil de eu conseguir dizer assim, não, foi uma inteligência artificial que criou. Então, você vai poder automatizar as No comunicações. meu caso, as pessoas percebem. A gente ficou até preocupado. Pedro, Mas você vai né? poder automatizar. Pra gente fechar esse bloco, pessoal, Legal. e partir pro próximo bloco, eu andei estudando bastante, então, pro recrutamento de currículo, ChatGPT pode fazer uma boa, galera de RH e gestores aí, é importante vocês ouvirem isso, avaliação de desempenho, me ajudar a reestruturar um programa de treinamento, uma carta de onboarding, né, do cara tá chegando na empresa, seja bem-vindo, uma carta para candidato, né? Comunicação de cultura, como comunicação de cultura interna, então assim, tem 1001 utilidades. Verdade. Agora, pra gente finalizar, uma última pergunta. Qual a perspectiva entre a ferramenta começar, o que você até falou, um pouco de automação, a operar? Então, se eu estar conversando com ela, por favor, hoje é o último dia da folha, eu não fechei o FGTS, por gentileza, fechar o FGTS da empresa tal. Sim, você vai precisar... Calma, galera, vocês vão continuar todo mundo empregado, numa boa. Essa pergunta Tá bom? do bloco Já é. futuro, né? Mas eu tô lá na frente, que né, na verdade isso não vai tirar emprego. As pessoas vão estar focadas em outras em coisas. desenvolver o algoritmo, em outras coisas mais estratégicas. Não, perfeito. É possível. A tecnologia por si só, ela é uma tecnologia de interpretação e de comunicação em linguagem natural. Então, ela vai servir como parte dessa solução que você mencionou. Você já colocou um caso bem interessante, porque ele é um caso que ele vai utilizar a inteligência artificial como entrada, como reconhecimento de entrada, e por trás ele vai tomar uma série de ações. Ela não vai fazer isso sozinha, mas ela vai disparar ações para que isso aconteça. A gente talvez tenha mais tempo para falar nas próximas sessões Falar aqui de nas... Microsoft versus ChatGPT, já dando gancho pro próximo Exatamente. Sim. Vai ter muita novidade dentro das plataformas de produtividade de Office, por exemplo, bloco. Vem coisa boa em aí. coisas aí recentes, que vão nessa linha que você Cara, está falando. eu já tô imaginando aqui a Carol Martinez sentada com o Paulo Rezende. Como é que é o candidato que você quer? Sim, assim, assado, eu quero o candidato tal, por favor, me gere os currículos. Paulo, serve esses candidatos aqui do LinkedIn? Serve. Vamos entrevistar esse. Olha aí que agilidade. Agenda pra minha reunião. Agenda para reunião. Põe aí o negócio já, agenda já, pronto. Próximos capítulos do Em Sensacional. breve, com do data. nosso- Vai dar pra gente. Galera, agora a gente vai pro nosso intervalo. Temos um intervalo bacana aí com os nossos patrocinadores Brasal. Foi um prazer estar com vocês. Deem um like, já a gente volta. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Para você que procura um imóvel, a Brasal tem aquele Q a mais. Um Q nas melhores localizações. 2Q com plantas flexíveis e tecnologia. 3Q com lazer e espaço para família. 4Q com exclusividade. Fora o Q de qualidade Brasal. Um grupo com 60 anos de história. Porque imóvel é mais que um investimento. É patrimônio, segurança e valorização. Conheça nosso portfólio e descubra por que a Brasal tem aquele Q a mais. E aí, galera, voltamos aí nessa tarde de sexta-feira. E nada melhor, Luvão, você vai gostar dessa, hein? Da gente começar essa sexta-feira com a Coca-Cola gelada, sem açúcar. Eu vou abrir aqui. Sonoplastia de Daniel, porque já estava aberta. Eu não aguento, eu não resisto, entendeu? Eu já tô com a minha aqui também. Aí, ó, olha aí, bom demais. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora nesse segundo bloco sobre a aplicabilidade do ChatGPT. Lembrando que nós temos aí 109 inscritos já no curso. Bacana. Contem com a gente. 110 agora, o Thiago tá me falando. 111. Aí, tá bombando. Subindo. E eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Daniel, para a nossa amiga Carol, para a gente ver no dia a dia. E no dia a dia, como é que a gente aumenta a produtividade, como é que é a aplicabilidade nas áreas. Vamos aí, Daniel. Vamos, Carol. Bora impulsionar. Vambora. Carol, pode usar ChatGPT? Pode e deve, né? Agora a gente tá Pode se e deve. posicionando aí que a gente quer trazer essa ferramenta com tudo. Temos a licença agora, então, pessoal, dentro da Brasal, né, do nosso gestão de pessoas aí, trazendo essa primeira mensagem, né? Podemos usar. Ok, mas e como usar? E como usar. E durante a Como- semana, né, a gente mandou uma pesquisa para as pessoas trazerem, né, perguntas. Então, acho que agora esse segundo bloco a gente vai focar em responder como usar isso na prática, Daniel. Como aumentar a sua produtividade com a IA, não é isso? Como Isso. aumentar com inteligência artificial, fazer mais, né? Nós somos uma empresa que gera resultado, geração de valor constante, né? E um dos nossos valores também é a confiança, né? Vou começar com essa aqui,
Tem uma colega nossa aqui, a Renata Silva, da Brasal Veículos, colocou essa para nós aqui, né? Nós podemos confiar em tudo aquilo que o ChatGPT nos diz? Bom, excelente pergunta. Renata, né? Renata, muito boa sua pergunta. É uma tecnologia que ela, como qualquer tecnologia, ela está em constante desenvolvimento. Então, e eu acho que isso é um pouco que a gente estava, eu acho que eu comentei no bloco anterior, da importância de nós fazermos curadoria também das respostas. Então, daí que eu vejo que ela vem para ajudar, mas não significa que nós, como profissionais, temos que pegar aquilo ali como 100% verdade. Porque, obviamente, que num processo de conhecimento, né, de parametrização, de criação de respostas, eventualmente pode ter alguma coisa que não necessariamente seja errada, mas que traga um contexto que não necessariamente é o melhor. Por que eu estou falando isso? A Microsoft ela tem uma política muito forte de responsabilidade sobre AI, né? Então, nós temos aí... Isso já é uma preocupação. Já é uma preocupação. Microsoft. É uma preocupação da Microsoft e uma preocupação da comunidade de forma geral que discute inteligência artificial. Então, existe... A gente poderia falar, por exemplo... tem se discutido muito, por exemplo, copyright de coisas que estão sendo geradas no ChatGPT. De quem que é o copyright de uma coisa que uma inteligência artificial Pedro, uma cria? coisa Mas idiota estou dando um aqui. exemplo. Uma coisa idiota. Uma criança entra lá e pergunta se é perigoso andar no paralelepípedo da cobertura do prédio. Exatamente. Tem esse tipo de tratamento? Exatamente. Aí a gente precisa dividir a resposta em partes, tá? Então a gente está falando muito do ChatGPT, que é essa interação que eu acho que a maioria teve disponibilidade de acessar, que você entra no browser aí do seu navegador, do Edge, preferencialmente, e você vai lá e se comunica com ele. Mas para um modelo corporativo, enterprise, né? Assim, eu vou ter, por exemplo... Vou dar um exemplo, vou aqui utilizando a Brasal, eu vou fazer colocar o ChatGPT, né, a tecnologia da inteligência artificial para me ajudar nas respostas aos clientes Brasal. Para um mundo corporativo, você tem muito mais parâmetros de segurança, onde você vai poder trabalhar LGPD. Então, essa é uma informação aí que eu acho que é bacana, eu acho que muita gente deve estar colocando aí no chat. Dados sensíveis de corporações, elas vão poder ser trabalhadas tranquilamente dentro dos modelos de inteligência artificial. Você vai ter... Tem que limitar só, né? Exato, você vai ter um processo, né, de moderação, vamos dizer assim. Tem formas de você fazer isso, eu acho que é aí que a Microsoft está trazendo uma expertise muito grande, que é assim, eu quero trazer essa tecnologia para dentro, para um modelo mais corporativo. Não estamos falando do ChatGPT, estamos falando de trazer o GPT para uma aplicação dentro da Brasal. Então você vai poder colocar ali outros dados, lagos de dados com informações que sejam sensíveis. Você tem formas de fazer o que a gente chama de mascaramento de dados, né? Então assim, eu não quero, por exemplo, até mesmo dentro da própria empresa, você não quer que determinado tipo de que dados sensíveis sejam vistos, né, por todos. Então tem várias formas tecnológicas que eu não posso comentar depois individualmente se alguém tiver curiosidade, mas dá para você fazer tratativas. Agora existe de forma global, Daniel, muita conversa em relação ao que está acontecendo, né? Tipo, tudo que se pergunta pode Já ser apareceu respondido. aquelas maluquices assim, criança aprende a fritar ovo com o ChatGPT e bota fogo na cozinha. Eu não duvido nada que deve ter algum vídeo desse no YouTube, mas que eu tenha ciência, não. Mas como a inteligência artificial ela não tem a capacidade de dizer assim, quem que está interagindo com ela, ela não tem essa... A percepção é uma coisa do ser humano, né? Então assim, com quem que eu estou falando? Né? Mas se você fizer um teste no ChatGPT mesmo e colocar lá, eu quero informação do Pedro. Se não tiver pública essa informação na internet, e mesmo se tiver, ele não vai me responder. Era isso que eu ia te Ele não vai perguntar, Pedro. responder. Qual o padrão
qual o limiar aí, qual o limite do padrão ético e moral da ferramenta. Se eu colocar entendeu? meu nome completo lá e falar o que você sabe sobre mim, tá? Você vai ter... Você sabe de Carlos Frederico. Ou me ajude a fazer uma bomba, por onde eu começo? Me ajude a você vai planejar perceber, um sequestro. Não, você vai perceber que existem, que já existe uma moderação nesse sentido. Legal. Agora, de novo, é uma tecnologia que ela está em desenvolvimento. Então, como tudo que está se começando, e a gente precisa ter consciência disso também, né? Às vezes a gente temos que ser críticos à tecnologia, mas é uma tecnologia que ela está em desenvolvimento. Então, senhoras e senhores, o ChatGPT não é o seu pai, não é a sua mãe, não é Deus. Não confie em tudo que ele fala. É isso aí. E aproveitando esse gancho, o Jonathan Freire, lá da Brasal Uberlândia, perguntou: eu consigo atualizar as informações que está no ChatGPT? Boa! Porque ele falou que quando pesquisa sobre a Brasal Incorporações tem dados incorretos, Tá. e ele queria saber se ele pode atualizar. Não, Palmas pro Jonathan. Mas será que isso aí não é erro nosso, que a gente está mantendo os dados incorretos? Exato, assim, ó, perfeito. o chat Então, pode ser um feedback aí, né, do próprio chat? Em alguma base de dados... em algum Em algum lugar. momento, né? O Daniel já teve a resposta. Ele tá Foi. bem, ele tá bem afiado. brifado. Ele tá bem Vai lá, afiado. mas o Carlos me falou, você não é o entrevistado. Eu tô Não, mas você tá bem afiado, é nessa linha mesmo. O ChatGPT, ele tem ele foi treinado para dar respostas e ele utiliza fontes. Então, possivelmente essa informação, ele não criou um dado errado da Brasal. Essa informação, ela deve ter vindo, ou ela é uma interpretação, Google, ela é uma interpretação de algum local, tá? Foursquare, Mas algum não lugar é tá algo errado. que você possa ir lá e fazer uma alteração. Tem que se identificar aí onde está. Agora é interessantíssima essa pergunta, antes de passar para o Daniel. Tem muito lixo na web. Tem. E isso, olha que interessante, galera, isso pode poluir um pouco a interpretação Pode. da ferramenta. Pode. Eu né? já tive Pode. casos de perguntas. Tem o caso do livro do Cercado de Idiotas, do Patrick Lesson, Uhum. que ele se confunde ali um pouco nas respostas. Se você começar a conversar com ele sobre os aprendizados desse livro, ele se confunde porque ele encontra dados errados. Mas é isso. Agora uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, nunca tinha tido essa dúvida, nem tá nos materiais aqui que a gente preparou. Ele aprende com o que eu falo também? Aprende. Enriquece o banco dele? Enriquece. Ah, que legal. Sim, existe um processo aí a gente chama de... Tem formas mais técnicas, mas vamos estabelecer que é um treinamento. Se muita gente repete, Sim, ele tem um treinamento, ele identifica parâmetros, entendi. então ele está ali constantemente também, com base em todos os inputs que a gente está ali interagindo, ele está aprendendo também. Interessante que, assim, um ponto que você falou é a integração que teve do Bing com o GPT, ele também vem nessa linha, porque ele pode utilizar também como parâmetro algum site, né? Uma Então, se busca, você quiser dar uma fonte que você, para a partir daí, criar alguma informação ou trabalhar algum dado, você pode, no Bing ali integrado agora, mais fácil fazer isso, tá bom? Show. Eu vou fazer uma pergunta, Carol, você me complementa. Programador, advogado, né? Saiu na frente. Mas nós temos indústria, galera da indústria, um abraço para vocês, galera da Brasal Energia, que é TI para TA, né? É TI, que é tecnologia da informação, e TA é tecnologia de automação. Indústria, industrial. É quando o ChatGPT, de que forma você acha que esse pessoal muito técnico poderia utilizar o ChatGPT para ajudar numa demanda real do dia a dia ali? Uma máquina que quebrou, ajuda? Ajuda, pode ajudar, tem diversas formas, né? Então, o pessoal que está em TA, por exemplo, a gente tem... TA é tecnologia de automação, tá, pessoal? Isso, bom ponto, é bom colocar isso. Vamos pensar que TA está muito mais ligado a ambientes fabris, né? A parte mais da fábrica, assim, né? Ou do externo, vamos dizer assim. Uma coisa que já está sendo bastante testado é o seguinte: vamos pensar na revolução que está acontecendo em fábricas, né? As fábricas ágeis que a gente tem falado agora. Então, o que são as fábricas ágeis? São você conseguir digitalizar o mundo físico. Você conseguir, por exemplo, pegar uma linha de produção de vocês e fazer leituras daquela linha, né? Então, eu quero monitorar, por exemplo, motor e trepidação de motor.
Quero saber assim, ele está tremendo fora do padrão, para que eu faça em vez de eu fazer uma manutenção que ocorra toda semana, eu quero fazer uma manutenção preditiva. Quando ele sair de uma assinatura diferente da usual, eu quero aí fazer uma interação para fazer uma correção. Esses dados todos, eles podem ser entregues ao GPT para que ele te dê, que ele comunique com você baseado nesses dados. Então ele vai falar, olha, você vai precisar fazer uma manutenção daqui uma semana, porque baseado nessas informações aqui, né, ele vai ser essa ponte que vai se comunicar, porque tem outro ponto também que é importante, né? Às vezes a gente está muito acostumado agora, teve esse boom todo de Power BI, de dashboards e tudo mais, mas a interpretação, mesmo que visual, ela às vezes pode ser um desafio. E o ChatGPT, quando ele coloca isso em linguagem natural, ele facilita a compreensão das pessoas. Então, eu vejo que sim, tem bastante eficiência energética, muitos temas envolvendo aí sustentabilidade, por exemplo, onde você, de novo, a tecnologia da OpenAI, né, que agora está rodando na Azure, né, ela vai ser um bloco desse grande Lego, mas um bloco importantíssimo. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar. Daniel, até antes de passar para a pergunta, só colocando uma interrogação aqui, a gente falou muito da aplicabilidade no dia a dia. E aí eu pedi para vocês, de repente, já junto com o Pedro, ajudar a gente a explorar um pouquinho isso. Por exemplo, os colegas que estão assistindo estão da contabilidade, o colega que está assistindo é do financeiro, é da TI, é da logística, traça rota, é do comercial. Acho que assim, se a gente, junto com o Pedro, conseguisse construir alguns exemplos, seria interessante para eles aterrissarem e ver no dia a dia como é que pode ser essa ferramenta. Exemplos simples, como eu usei aqui do RH, por exemplo. E eu ainda complemento aqui que a gente tem 2 perguntas que encaixam nisso. O Leandro do CC mandou uma pergunta e o Léo Carvalho do marketing. Como que isso pode se integrar com outras ferramentas, né? Porque todo mundo já tem muitas ferramentas no dia a dia de trabalho, né? Como que isso tem algum caso, tem algum case? Como que isso está funcionando hoje? Então, é uma tecnologia que ela teve seu grande boom agora, né? Então, já tem casos, sim, tá exponencial, a gente ouve internamente sempre novos casos, mas eu vou dar alguns exemplos. Primeiro eu vou responder o Carlos, depois eu entro um pouco nesse teu comentário. Eu te pergunto assim, financeiro. Vamos lá, eu vou começar pelo jurídico, por exemplo, e depois a gente vai para o financeiro. O jurídico, que eu fiz inclusive um teste em casa. Eu achei sensacional. Primeira vez que eu apresentei o GPT pro meu pai é advogado. Aí, doutor Rafael, fica ligado, hein? Ele começou ali e ele tava engatinhando ali, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Aí, uma hora de uma cutucada no ombro dele, falei assim, pede para ele fazer um exemplo de uma peça de cobrança. Excelentíssimo, Então, assim, de novo, ele pode ser um grande apoiador em produtividade, criar templates, ajudar em procedimentos, né, nos processos. Ele pode fazer avaliações para você. Olha, com base nessa massa de dados aqui, qual que é a melhor ação que eu devo abrir para determinado tipo de processo? Então, um exemplo interessante para mercado jurídico. Né? Financeiro, por exemplo. A gente tem discutido com clientes baseados em dados internos, que são dados mais sensíveis, políticas de crédito. Faz sentido eu liberar crédito para determinado, com base em todas essas informações aqui. Libera para esse cliente, não libero como. Que tabela de preço. Exatamente, perfeito. Comercial perfeito. Então tem diversas possibilidades. No meio, por exemplo, de healthcare, está sendo muito discutido assim, poderia ser utilizado para pré-diagnóstico. Porque a gente teve sempre uma... Healthcare, pessoal, saúde, cuidado com a saúde. Isso, obrigado. A gente teve sempre, não sei se aqui todo mundo tem isso, mas eu acho que eu represento talvez uma grande parcela da população. Eu não gosto de URA. Você até fica esperando para apertar o... É aquela voz automática. Né? Isso. Aperte 1 para falar com Carlos Frederico. Aperte 9 2 para falar. Eu sempre espero 9. Pior é aquela que fala sim, não entendi, sim, não entendi. Desculpa, não entendi. Exatamente. Mas por que isso acontece? Porque ela é uma tecnologia que não tinha inteligência. Ela era basicamente um script ali e você tem que ficar esperando, mesmo sabendo que o que você quer tá mais pro final. Tipo o chatbot também. Exatamente. Roteiro, né? Muito roteirizado. Por ser uma linguagem natural, o ChatGPT ele é muito mais amigável e agradável para você interagir.
Você entende que aí tem uma grande sacada que eu acho que é onde vai ter uma adoção muito grande. É como se você estivesse conversando com uma pessoa. Acho que quem digita uma pergunta aí no ChatGPT já fica impressionado justamente com isso. Poxa, a resposta é como se fosse uma resposta de um especialista, ou de uma pessoa que conhece sobre o assunto, ou que pesquisou minimamente sobre o assunto. Então, um outro exemplo que eu gostaria de dar, esse foi um exemplo que eu fiz para um cliente, postei inclusive nas minhas redes sociais, que era assim... Qual é a sua rede social, meu amigo? Eu vou passar no LinkedIn aí para vocês, se puderem colocar, me ajudarem aí, mas o que aconteceu com esse cliente? Você tem diversos sites aí, né, de reclamação dos usuários, que nós usuários, geralmente, quando temos algum problema, nós vamos aonde? Nas redes sociais, nos sites e aí, né, então uma leitura e uma interpretação do sentimento em relação à marca ou à qualidade do serviço, eu acho que o GPT é sensacional para isso. Então, eu fiz um código bem simples em Ruby, né, uma linguagem, onde ele pegava essa informação do site de uma pessoa anônima, eu passava isso como instrução para o OpenAI, para o GPT, e eu passava 3 instruções para eles. Eu falei assim, olha, eu quero que você resuma o problema. Por quê? Porque quando a gente está nervoso, a gente escreve muito, a gente, né, resume para mim o problema, para ficar mais fácil e mais ágil para quem estiver recebendo essa informação, ela interpretar. Segundo, me faz uma leitura do sentimento. E aí ele tem parâmetros que ajudam a entender o sentimento do ser humano. E terceiro, me ajuda com uma resposta, mesmo que seja uma resposta que ainda não seja conclusiva, mas para que passar uma tranquilidade de que, olha, chegou essa reclamação e nós vamos responder. E eu fiquei muito impressionado. Então, imagine esse exemplo em redes sociais, em pessoas que estão te marcando lá no teu @ empresa A, empresa B, empresa C, e você podendo receber isso de forma muito mais estruturada e parametrizada para você tomar uma ação. Então, isso eu acho que para Customer Success, para time de qualidade e atendimento, pós-atendimento, também é um exemplo bem bacana. Sensacional o que você falou, que na verdade toda a inteligência para a confecção da estratégia veio de você. E da execução veio da ferramenta. Galera, essa pergunta, digita aí no Google, quando puder, aí digita no Google. Digita no Bing. No Bing, no Bing, cara. pô. No Bing. Obrigado. Digita no Bing, no teu buscador favorito, pô. No Bing, que é ele tá tomando uma brincando, Coca-Cola sem açúcar brincando. aí, ó. Digita no Bing aí, o que é prompt? Entender de prompt vai te fazer mais produtivo com o ChatGPT, com certeza, né, Carol? O prompt é isso, a gente falou no primeiro bloco, né, de dar musculatura. E como ele aprende com você, ele vai te dando contexto, e vai conseguindo te direcionar melhor. Algumas coisas bacanas de produtividade, Pedro, eu queria que você comentasse um pouco disso, assim. Fale os tons, né? Tem uma conversa do Leandro Carmal com o ChatGPT que eu achei fantástico, né? Okay. Então, assim, fale os tons, né? Eu vou falar com pessoas mais simples, então eu estou preparando ali um texto, eu estou preparando um e-mail, né? Ainda com foco em produtividade, que eu sei que ele pode, né, nos ajudar nisso. Me dê um tom mais formal para eu mandar um e-mail formal para a equipe, me dê um tom mais publicitário e sarcástico. Como é que funciona isso? Isso são critérios que você está passando ali, né? São parâmetros, né, que você está passando para ele, que ele vai utilizar. O Leandro Carmal fala assim, escreva para mim, né? O Leandro Carmal dialoga com ele. E galera, vale a pena pesquisar no Bing, esse diálogo do Leandro Carmal com o ChatGPT, porque ele fala assim, fale como se fosse eu, um filósofo contemporâneo, né? Escreva sobre determinado tema como se fosse eu, né? E ele escreve e ele fica de cara com aquilo e aí ele faz as comparações do que ele realmente faria e o que ele não faria. E eu até em certo ponto acho que ele tá falando que ele errou, mas eu acho que não, acho que o cara falou igualzinho a ele, entendeu? E ele lendo o ChatGPT escrevendo igual, ele é fantástico, é muito bom. É bem legal. São os parâmetros que você pode passar. Eu acho que essa é uma das grandes evoluções, a gente começou a falar no primeiro bloco, né, da evolução desde 1950 até agora. Eu acho que, na verdade, com a tecnologia que a gente tem hoje, a capacidade de você fazer essa interpretação e destrinchar todos esses dados e conseguir tá muito forte. Então, tudo isso que você comentou são parâmetros que você pode passar, né, para que vai ajudar na resposta. Eu tive uma experiência com isso. Daí a importância do prompt que você comentou. Então, eu tive uma experiência com isso, porque às vezes a gente quer dar musculatura dando dado. Sim. Mas
pedi para ele resumir um livro que eu tinha acabado de ler, para eu mandar para um gestor do nosso time um e-mail. E eu dei contexto para ele. Cara, eu preciso mandar um e-mail para um gestor, eu acho que esse livro aqui é bom para ele ler e ele está passando por algumas coisas que esse livro trata no time dele. E ele escreveu o e-mail. E eu mandei para esse gestor da minha equipe. E ele me ligou na hora. Chefe, tá acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Você tá preocupado? Eu não entendi. Eu falei, putz, faltou dar uma suavizada. Aí eu peguei e falei assim, ChatGPT, escreve isso de forma mais suave. Não dá pra copiar e colar, né? Não dá. Pra copiar e Não, colar. mas dá pra você falar pra ele, escreve isso de forma mais suave. O Rafa Souza, o programador da nossa equipe lá, o chefe dos programadores, ele sempre fala, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. E aí vem um texto, cara. Genial. Sim. É genial você falar isso pra ele, sabe? Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então, pessoal, às vezes, para aumentar a produtividade, o ChatGPT pode ser útil para você falar com diversos públicos, né? Te ajudar a construção de texto para diversos públicos sobre temas complexos. Que isso não surgiu no meu tempo de faculdade, que ia ajudar muito, né? Tem uma legal sobre faculdade. Nossa, a faculdade é legal. Conta aí, Pedrão. Você contou Resume pra o gente. livro tal, por gentileza, em 10 linhas. Pronto. Você tá me perguntando qual? Aquela do professor que reprovou 80% dos alunos, cara. Putz, o que tá acontecendo? Como é que foi essa? Não, o que tá acontecendo... Conta esse case aí pra galera. O que tá acontecendo agora é o seguinte... Sai pro break. Criaram, justamente por causa dessa explosão de casos, né? Que se criou formas de você avaliar se aquela resposta ele vai te dar um percentual. Ele falou assim, ó, tantos % de chance dessa resposta ou desse texto ter sido gerado por uma inteligência artificial. E aí vários professores começaram a notar que eles estavam começando a receber, assim, alguns perceberam justamente falar assim, poxa, nunca veio algo dessa forma. Aquele monstro ali, nunca. A Carol me sacaneia, me chama de homens de 80. Homens de 80 jamais escreveriam. Aquilo. Exatamente. E aí, o que aconteceu foi isso, né? Acabou ali reprovando uma série de alunos porque falou, poxa, não é isso. Mas eu acho que aí aquele encontro de culturas, né? Assim, tá acontecendo... Eu me lembro de ter lido uma reportagem sobre protestos. Eu li isso, quero deixar claro que não tenho certeza aqui exatamente factualmente quando aconteceu, mas de protestos quando, por exemplo, se lançou calculadora científica. Né? Tipo assim. Então, eu acho que é aquela coisa. A gente tá tendo aqui, e a gente já teve durante muitas vezes, mas eu acho que agora isso está acontecendo também, são distintas gerações aprendendo uma tecnologia nova. Eu comento que se você perguntar para uma criança, se você perguntar para mim aqui, né, talvez aqui para a gente, falar assim, se você não conseguisse se expressar através da fala, como que você quisesse fazer uma ligação, como que você faria? Talvez você perguntar para uma criança hoje, para o teu filho, para tua filha, ela vai te fazer isso daqui, ela vai falar um FaceTime, né, um WhatsApp, uma chamada por vídeo, uma realidade que na nossa geração ela estava muito mais distante. Eu não vivo sem teclado. Minha filha não vive com teclado. Touch. É touch. Essa geração é touch. Na tela, e eu preciso do teclado. Então eu acho que existe... muitas das discussões aí estão mais na linha antropológica, filosófica, mas é tecnologia, né? E tecnologia sempre acontece. Então a sacada mesmo é se adaptar. Acho que é o segredo do profissional que quer extrair mais, o profissional que quer ir além, se adapte, entende o que vai te ajudar em relação ao seu trabalho, o que vai te ajudar em relação aos seus clientes, e você vai conseguir certamente estar acima aí da média em relação a se beneficiar da tecnologia. Show de bola, Pedrão. Galera, vamos para o nosso intervalo e eu queria só frisar o quanto é interessante, o quanto a Brasal já sai na frente. Né? Então aqui, ó, a gente não tem preconceito com a ferramenta, né? O nosso próprio logo. O foco é em produtividade. Foco em produtividade. O próprio logo da Brasal, né? As duas laterais abertas, é exatamente isso, para entrada de novos. Abertura ao novo, entrada de novos conhecimentos. Muito casada com o nosso principal valor, que é evolução, confiança, pessoas. Então a gente estamos aqui. Vanguarda, estamos na vanguarda. Estamos aqui trabalhando e fortalecendo a cultura Brasal e na prática, tratando uma ferramenta que é o nosso futuro e a gente está junto aí, sem fechar os olhos. E esse gancho é interessante para você não desgrudar daí, que no próximo bloco
como a gente usa muito Microsoft, né? Nosso e-mail na nuvem, o Office 365, nós temos o nosso sistema avançado de planilhas, né? O nosso SAP de planilhas, a gente tem o Teams agora como uma ferramenta forte. Você vai entender o futuro para onde isso tudo tá andando, né, Carol, no próximo bloco. Fiquem ligados que no próximo bloco a gente vai falar de futuro e como você, colaborador, vai poder usufruir muito mais desse tipo de ferramenta. Primeiríssima mão, porque nós somos aqui parceiros Gold da Microsoft, né? E o Pedrão tá aqui, não é à toa, pessoal. Pela parceria, né? A força que o nosso grupo, o nosso contrato mundial da Coca-Cola tem com a Microsoft, né? Por isso a gente tem a honra de trazer um cara de ponta da empresa para estar conosco aqui hoje, né? Então no próximo bloco aí, não desliga que tem novidade real. Vamos ver como é que vai ser a Brasal daqui a 5, 10 anos. Vamos lá. Daqui a 5, 6 meses. Acho que tá mais perto. Valeu, galera. Voltamos já. A Brasal está sempre evoluindo, sempre em movimento. Uma evolução focada nas pessoas, produzindo energia renovável, levando inovação para o varejo, transformando o jeito de morar, mudando a sua forma de se locomover. É por isso que quando a Brasal evolui, você vem junto. Vem com a Brasal. Sempre o novo, nunca tudo igual. Vem com a Brasal. Movimento pra frente e além do normal. Vem com a Brasal. Seguindo adiante com força total. Vem com a Brasal. Fazendo diferente, inovação real. Vem com a Brasal. Evoluindo do jeito Brasal. Quer mais evolução, mudança, transformação na sua vida? Vem com a Brasal. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso último bloco. A gente vai falar um pouquinho de futuro. O bloco vai ser um pouquinho mais curto, né? Sexta-feira, né, pessoal? Não dá pra gente demorar muito aqui. Já nós vamos substituir pela verdinha. Isso daqui a pouco vira Heineken, viu? É o seguinte, muitos comentários, a galera elogiando bastante o Pedro, né? Gostando aí do nosso momento. Tem gente aqui que já falou que fez prova, Carol, pelo chat GPT e tirou 10. Não vou entregar não você, hein, que tá ligado. Mas vamos lá, Carolzinha, vamos lá, vamos comandar esse nosso último bloco. Cara, então a gente precisa falar de futuro e não se fala de outra coisa na Brasal, né? Porque ninguém quer mais falar de futuro, a gente quer viver o futuro. Então, pra viver o futuro na Brasal, eu jogo pro Daniel Leandro aí. O que a gente tem aí no radar pros colaboradores? Show. Cara, 60 anos, né? E a fala do nosso chefe, né, do Osório, é sempre legal, muito bom, importante olhar para o que nos trouxe até aqui. Mas eu quero falar de futuro sempre, né? Então, e a gente tá ligadaço no futuro, até por isso estamos aqui. E a gente tem a Power University, né? Esse projeto é um programa que está patrocinando aqui, né? Quero mandar também um abraço pro Eric Novaes, do nosso líder do comitê, né, Carlos? É uma iniciativa também nosso grande patrocinador aí das ideias, né? É o patrocinador. A conta desse estúdio aqui vai para o a gente não te falou, mas é você que tá pagando tudo. Mas valeu cada centavo, porque a gente tem elogio. Ericão tá indo pra Europa amanhã, tá pouco preocupado com isso. Já tá na banguela, né, Eric? Já tá na banguela, já vai tomar uma Heineken hoje pra dar uma relaxada, vai viajar com o genro. Vai ter que bancar uma cerveja. Boa. Gente, então a Power University é um projeto, um programa, né, que a gente tá investindo muito, gestão de pessoas. Tá engatando uma quinta aí nesse projeto, toda a parte de elaboração, de planejamento de como isso funciona, já aconteceu e nos próximos meses nós vamos viver isso daí na prática, né? Tô falando de Power BI, tô falando de robotização, automatização dos processos, tô falando também de low code, né? Principalmente essas 3 ferramentas, né? E aí dá o gancho pra gente falar desse futuro aqui também da inteligência artificial dentro da Brasal, porque o OpenAI é a empresa, tá aí para todo mundo, mas daqui a pouco, Carlão e Carol, a ideia é que isso esteja, né, Pedro? E é isso que eu quero te perguntar. De que forma, cara, nós somos Microsoft. Office 365 é Microsoft, né? Praticamente todas as nossas ferramentas, né? Nossas ferramentas corporativas de back-office é Microsoft, né? Então, nosso e-mail, no Excel, enfim, a gente tem todas essas ferramentas.
E de que forma, então, nós vamos trazer esse cara para o mundo corporativo? E de que forma, já tem o Copilot, enfim, a gente fica aqui, né, na expectativa pelo burburinho, que já tem frisson, né, da acho internet. que todo mundo que estava na internet essa última semana viu vídeos demonstrativos de uma coisa digna de Black Mirror, assim. Planilhas funcionando sozinha, você fazer umas perguntas. Então, comenta pra gente como é que é isso, quanto que vai estar na mão do pessoal que tá assistindo, porque tá todo mundo ansioso pra testar essa ferramenta. Excelente. Da Brasal. Excelente. Não, vamos comentar. Vamos Eu comentar. quero amarrar ele aqui, galera. Excelente. Assim, eu acho que é importante comentar que, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo. Em janeiro foi feito essa parceria, essa joint venture com... Quanto foi essa joint venture? A gente tem informações, obviamente que juridicamente eu não posso responder Poucos isso. dólares. Mas, assim, o que se diz no mercado é que a cifra são 10 bilhões aí. 10 bilhões de doletas. Se você começar a contar hoje e viver 10 vidas, meu amigo, você não termina. conta. Exatamente. E eu acho que, assim, o compromisso da Microsoft é empoderar para que as pessoas possam fazer mais. E aí eu acho que está totalmente linkado o GPT e a Microsoft ela caminhou muito rápido. Então você já começou a ter testes, já começou a ter integrações. O Bing foi a primeira ferramenta que foi integrada ao GPT. Então se você entrar no buscador do Bing, você vai ter a possibilidade E aí a experiência é muito mais interessante, porque perguntar para um buscador é uma coisa, mas você interagir com o ChatGPT trocar ideia é muito diferente, é muito melhor. E obviamente que eu acho que a grande sacada aqui é o Copilot, né, que a gente está chamando em inglês, o copiloto. A ideia é que ele venha para justamente sentar do teu lado e te apoiar a produzir mais, a conseguir fazer as coisas mais rápido. Dá um exemplo tácito. Vamos lá. Eu não estou conseguindo. Eu vou trazer. Traz pra real. Eu vou trazer e eu vou. O Bing, beleza. Eu vou Você trazendo, entra lá. eu vou trazendo vários casos. O Bing é um buscador. O Bing é o concorrente do Google, da Microsoft, né? É o Google da Microsoft. Tá bombadão agora, né? Vocês devem estar adorando, porque todo mundo tá baixando. E ele já tem. Beleza, então já tem o ChatGPT atrelado a ele ali. Isso. Legal. O que mais? Primeiro futuro. Agora, quando você fala do Copilot, vamos lá. Explica-me como se eu fosse uma criança de 5 anos. Perfeito. Eu gostei dessa sua expressão, porque Pedro GPT. Tem um filme que eu gosto que ele fala, explica como se eu fosse uma criança de 5 anos, como se eu fosse um labrador também. Tem essa expressão. Mas assim, o Copilot, ele vem para estar ali do seu lado. Então eu vou dar um exemplo primeiro em uma ferramenta que já está funcionando, e aí eu sei que o pessoal da Brasal começou a utilizar já, que é o GitHub, que são nosso VS Code, nosso repositório de código, né? Então, o que o Copilot ele faz? Ele está ali, funcionando na tua máquina, conectado com a inteligência artificial, e ele está junto com você codificando. Então você está lá escrevendo um código técnico. Esse é um exemplo para programador. É tipo um assessor ali. Mas ele é um assessor que vai além, porque assim, código tá errado. Ele já começa a dizer, esse código pode ser melhorado. Você pode fazer isso mais fácil. Isso aqui vai comer muito processamento. Ele vai te ajudar a escrever um código. Você pode refatorar um código e ele vai te ajudar a fazer... E o Copilot pode ajudar a escrever um e-mail também? Exato. Então aí a gente... deu um exemplo bem técnico, Bem técnico. Boa. Agora eu vou falar de um exemplo para os usuários finais, do dia a dia. Eu quero para Sandra Delorto, que é a nossa secretária executiva do nosso presidente. Perfeito. Então, ela tá lá usando o e-mail dela. E aí? Vai escrever um e-mail pro 3G. Você vai poder passar o mesmo conceito que você tem no GPT, você vai ter dentro das ferramentas do Office. Boa. Então imagina que você está escrevendo um e-mail, ou que você fala assim, olha, eu vou ter uma reunião com toda a diretoria, o comitê de inovação executivo da Brasal. Cara, com base nisso, quais seriam os principais tópicos aqui que eu poderia falar? Qual que seria uma proposição de agenda? E ele cria isso para você. Ele já gera para você uma agenda. Você já pode pegar ali e só enviar para as pessoas que você precisa. Eu nunca mais serei um analfabeto gramatical. Uma outra coisa bem legal, isso eu achei interessante, porque a gente está numa dinâmica... Fernanda Cruz, você não precisará mais me corrigir nos meus e-mails. A gente está numa dinâmica, a gente veio de uma dinâmica de pandemia, onde a nossa realidade virtualizou. Então, várias reuniões, reunião atrás de reunião. Então, o Teams, por exemplo, ele vai passar a fazer ata para você. Cara, essa é boa, hein?
Então ele vai pegar e vai falar assim, ó, você teve uma reunião lá, foi discutido uma série de pontos, ele vai te documentar aquilo no final da reunião, falar, ó, vocês discutiram esses pontos, esses daqui são os planos de ação. Ele vai interpretar as falas e os principais pontos, é isso? Sem ninguém ditar? Sem ninguém. E vai gerar tarefa. Se eu tô na reunião e falo pra você, Carlão, então a gente precisa fazer uma reunião na segunda-feira para discutir melhor esse ponto. Ele já gera. Ele já vai te indicar assim, olha, Como diz no você tem... Ceará, é uma falta de absurdo. É uma falta de... É uma falta de absurdo um negócio desse. É uma falta de absurdo, pra não falar outra aqui que eu tô com vontade de falar, mas não vou falar. Exatamente. Então, vai ter muita coisa. Eu vou dar um outro exemplo, que esse é um exemplo bem bacana também, e eu acho que é um exemplo muito interessante para criar pontes para pessoas que consomem informação. Então, Power BI, ele tem sido uma ferramenta fantástica para visualização de dados. Você vai poder perguntar para o Power BI agora e ele vai montar para você aquilo que você está pedindo. Então imagina que você tem lá um cubo de dados com as vendas de refrigerantes dos últimos 2 anos. Só que talvez para algum gestor, para alguém que está lendo aquele dado, isso não serve não só para refrigerantes, mas poderia servir para todas as unidades de negócio de vocês. Assim, olha, não, eu quero na verdade... esse dado aqui não está da melhor forma, eu quero fazer uma consulta adicional, eu quero saber as vendas desse trimestre comparado aos últimos 3 anos, como elas se comparam entre si. Por trás disso, o GPT, na modelagem dele de Codex, tá? Que está online, está disponível, ela vai gerar um select. Um select, pessoal, é quando você vai num banco de dados onde está a informação e faz uma seleção. Ele vai criar tudo que você precisaria de analistas, de equipes ali, ele vai criar tudo para você e já vai te trazer o gráfico pronto. Eu duvido. Então a interação, vou mandar um vídeo para vocês, depois vocês puderem compartilhar aí com o time. Vamos colocar no link da bio. Eu já estou vendo essa realidade nas nossas reuniões de hack, nos nossos GPDs, utilizando a ferramenta. A André Bernardes está falando aqui, cara, contexto. Só vem. A André Bernardes está falando no chat. Tô pronta, só vem. Isso aqui, não acredito, incrível. Então assim... realmente... Não é só vir, né, André? A gente tem que correr atrás. Só que buscar, né? Não, só vem a ferramenta, né? Só vem a ferramenta aqui, né? Atualiza, né? Exato. Mas o que acontece, Carlão? A gente tá vivendo um outro nível, né? Um next level do back-office. Sabe aquele Windows, né? Pedrão, Word, o Excel, Carol? Isso aí foi para outro nível, outro patamar de auxílio. Essas ferramentas não existem para nos auxiliar na execução de nossas tarefas? Imagina agora em que nível que esse auxílio vai chegar. E vou trazer uma dor, que eu acho que o Pedro vai comentar, mas que é do PowerPoint, né? A gente faz muita apresentação, reporte executivo, e nessas novas ferramentas a gente está falando de apresentações em segundos, né? Então, isso é realmente possível? Minha vida vai mudar? Você vai poder passar um storytelling ali, uma história, e ele já vai te gerar, até essa ideia de design thinking também é interessante. Acho que seguramente você já deve ter testado, mas você pode trabalhar esses frameworks, né, de pensar em coisas novas também, mas isso vai estar tudo integrado com a ferramenta do Office. Outro tema bem interessante, eu não sei quem, o pessoal usa bastante Excel, eu brinco que assim, é a ferramenta que eu mais amo da Microsoft. Eu tenho uma teoria que tudo está rodando numa grande macro no Excel, tudo da Microsoft está rodando numa grande macro. Brincadeira, obviamente, mas assim, imagina quando você tá ali interagindo com aqueles dados e você precisa usar alguma fórmula, um PROC-V, um HP Lookup. Eu sei que isso às vezes a gente fica ali perdendo tempo, vendo como a fórmula funciona. Agora você vai poder pedir em linguagem natural. Olha, vai na outra... essa coluna com a coluna tal e pega os dados que são semelhantes ou iguais, maior que 5. Sem fazer fórmula. Tira os dados que estão duplicados. Chupa essa manga aí, galera. Putz. Tá vendo, galera? Assim, é mudança de produtividade. É assim, impressionante. E isso ele vai... Eu vou dar um outro exemplo muito interessante, que também eu vi acontecendo. Eu também vou compartilhar, Thiago, e depois você manda pro pessoal, mas com CRM. Esse eu achei sensacional. Dynamics. Então, imagina assim, você tem lá seu vendedor falando via e-mail, WhatsApp. Lógico, isso são integrações, né? Isso são projetos mais complexos. Mas a gente tem ferramentas já, e o ChatGPT, o GPT por trás, escrevendo e-mails. Aí você fala assim, o Carlos mandou uma mensagem para mim. Quando chegar no meu Outlook, ele vai falar assim, o Carlos está no seu CRM.
ele é tal pessoa, ele compra tanto de você, acho bom, né? Responde Dando rápido. insights. Aí você vai dar aí ele vai te falar assim, olha, você não quer responder, você não quer, você vai dar acesso, obviamente, ele vai ler aquela informação, ele vai te sugerir. Faz uma pergunta. Aquele famoso cutucão. Faz uma pergunta. Ou assim, você quer enviar uma proposta com valor atualizado? Ele vai no teu CRM, pega a informação, manda para o cliente. Então, a gente vai ganhar bastante em produtividade em tempo. A gente vai poder focar mais em coisas novas, em coisas mais importantes. Eu vou conseguir cruzar o ChatGPT com o meu banco de currículos? Posso, né? Sim, você pode. Você pode criar um lake com esse banco. Você pode pedir para ele ficar ali avaliando, né, de acordo com algum critério daquele banco, os profissionais que você deseja buscar. Dá para fazer bastante coisa, Carlos. Eu acho que assim, o céu é o limite. O que eu gosto, assim, o que eu acho interessante é que se vocês tiverem a possibilidade, vocês estão aqui numa pegada super bacana, estão gostando demais, envolvendo diversas áreas, vocês têm essa energia muito positiva. Trazer as pessoas das áreas para que elas também abram temas que elas acham que são interessantes. Quantos inscritos no treinamento, Tiagão? Aí mais de 200. Mais de 200 Pra gente construir pessoas. junto, na verdade. Exato. Né? E as dores estão na com a ponta, gente, né? E as dores que tem na Somos ponta nós, ali. o lado humano que cria as possibilidades. Essa tua sugestão, esse grupo de 200 pessoas que vão capacitar, né? Vão se capacitar agora, vão entender um pouco mais a fundo disso tudo que a gente discutiu, deu uma pincelada aqui. Sim. A primeira grande leva de pessoas que vai extrair mais produtividade, vai fazer mais com o estudo, né? Com certeza. Já caminhando aqui para o final, né, Carlão? Pô, dá vontade de ficar falando sobre isso aqui, né? Nem vi a hora passar. A Carol falou, não, vai ser 1 hora e pouquinho. Eu falei, Carol, Muito é muito tempo. tempo. Passou voando. Tem um monte de coisa para falar. É muita ideia, Tem né, Carol? muita Muita coisa coisa acontecendo. legal pra gente falar e você não para. 300 inscritos o nosso Tiagão tá Aí deu falando ruim, pra né, gente. Vamos Vamos encerrando a live. encerrar essa muito- live. Treinar que 300 legal. pessoas aí já ficou puxado. Vamos lá, hein, cara. Vamos fazer, a gente é demais. Brasal, Não, a nós gente vamos tem fazer. A gente vai lá sede e do faz, impossível. Carlos. Exatamente. É isso aí. E, bom, puxando para um encerramento aqui, então, a gente incentiva, né, Carlos, o uso da ferramenta. Vamos usar sim. A gente falou de produtividade e a gente falou do que vem por aí. Eu acho que uma mensagem final, Pedrão, assim, para o cara que está lá, ele está no mundo corporativo, ele hoje é um colaborador muito mais digital, né? Como que deve ser a cabeça dele, né? Como ele deve pensar em tudo isso que foi discutido aqui para a gente dar um fechamento aí com chave de ouro para os próximos trabalhos, para a vida dele a partir de amanhã, né? Principalmente aquele cara que nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho que, assim, o principal ponto que eu queria falar é quando a gente fala, assim, de tecnologias disruptivas, coisas novas estão acontecendo, a gente ter a curiosidade que eu comentei no começo, a gente também ter a paciência de aprender algo novo. Eu falo isso direto. Então, assim, para muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre, pô, eu queria aprender uma tecnologia ou queria me aprofundar nisso, entenda que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, esteja de mente aberta, saiba que durante esse processo, muitas coisas que você vai encontrar vão ser obstáculos naturais que fazem parte, confusão faz parte do processo de aprendizado. Primeira coisa que você vai se deparar é com uma confusão, não estou entendendo o que é isso, mas se mantenha firme. Eu acho que esse é primeiro ponto. E eu tenho certeza que com os programas, com todos esses subsídios que a Brasal está dando para os colaboradores, para que eles possam alavancar, com toda a parceria que a gente tem, com certeza vocês vão ter sucesso. Então, minha sugestão é, se joga de cabeça nesses programas, se inscreva e, principalmente, mente aberta, resiliência, que com certeza vocês vão gostar muito do resultado. Eu garanto. Pedrão, obrigado. Eu quero passar antes de eu finalizar. Carol, fazer algum comentário? 60 segundos. Daniel também, vamos lá para despedir dessa galera. Que daqui a pouco a gente vai fazer um brinde de Coca-Cola Zero. Bora. Bom, eu queria agradecer todo mundo que comentou. Foi um sucesso, Carlos, a nossa live. Temos 310 inscritos, né? A gente vai Vamos terminar logo. rebolar aí, né? Para terminar logo. Mas o meu grande recado a gente comentou sobre isso, um profissional de inovação, ele é um profissional focado em boas perguntas. E essa é a skill do profissional de agora. Então, esse é o meu recado. Encontrar a pergunta certa é o primeiro passo para a gente inovar aí e ser um profissional de sucesso. Porque a resposta o chat GPT dá, né? É isso. Pronto. Isso aí. Daniel. 60 segundos. Galera, estou muito satisfeito, principalmente
desse movimento e desse posicionamento de vanguarda que nós, como Brasal, estamos dando, né, para você, colaborador, essa desmistificação e principalmente, primeiro bloco, aceitamos, né? Aceitamos. Acho que é até legal colocar, né? Esse texto foi produzido com auxílio do chat. Lisura no processo, não tem por que demonizar, né? Trazer nada de ruim em relação a isso. Vamos encarar o lado bom, né? Disso e vamos explorar o lado bom. Segundo ponto, produtividade, foco na produtividade, usar isso a seu favor como empoderamento, trazer mais, poder fazer algo a mais, né? Isso. E terceiro ponto, ficar ligado no futuro, nas ferramentas que a gente tem dentro de casa, galera. Então, assim, ainda bem que a gente não fechou com o Google lá atrás. Tá. É isso aí, Carlão. Valeu, Daniel. Vamos ficando por aqui. Pedrão, muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo a nossa tarde. Agradeço muito a galera que tá aqui no background, né, Carol? Nossos companheiros aqui que estão ajudando aqui no áudio, no vídeo. Tiago. Salve de palmas pra galera aí. Carolzinha que tá aqui também. Obrigado a todo mundo, uma excelente sexta-feira. Sextou com Coca-Cola Zero. Um abraço. É isso aí. Obrigado, galera. Valeu demais. Valeu, pessoal. Até mais.